Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica o número 2 para a diretoria do Banco Central. E pavimenta caminho para que Gabriel Galípolo seja o próximo presidente da instituição. E você vai ver também. Depois de derrotas no Congresso, o presidente Lula manda cobrar votos de partidos com ministérios no governo. Anderson Torres presta depoimento à Polícia Federal e nega a articulação para impedir votação de eleitores lulistas no Nordeste. O adeus à avó mais querida do Brasil. A apresentadora Palmirinha Onofre morreu aos 91 anos. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, voltou a negar que tem ordenado ações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste para dificultar que eleitores do presidente Lula conseguissem comparecer às urnas, dificultar a circulação, com várias blitz nas estradas. Torres prestou depoimento hoje em Brasília e é para lá que nós vamos para conversar com o repórter Igor Damasceno, que traz mais informações e acompanha essa história de perto, né, Igor? Então, quer dizer, de novo, Anderson Torres repetiu a mesma versão, de que ele basicamente que ele não teve nada a ver com essa história de blitz no Nordeste. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos. Em depoimento, o ex-ministro disse que foi até a Bahia a convite para checar as novas instalações da Superintendência da Polícia Federal no estado. Disse também que não houve determinação para que PF e PRF atuassem juntas em blitz em rodovias da região Nordeste e que a única preocupação dele era o combate a crimes eleitorais. Segundo a defesa, Anderson Torres respondeu a todos os questionamentos. O depoimento durou cerca de 3 horas e foi feito aqui na sede da Polícia Federal. Torres seguiu do batalhão da Polícia Militar, onde está preso desde 14 de janeiro, escoltado por um comboio. Nesse inquérito, ele foi ouvido na condição de declarante. De acordo com as investigações, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública teria determinado uma intensificação de blitz nas rodovias da região Nordeste, onde o presidente Lula tem mais apoio. A medida seria uma tentativa de impedir que eleitores do presidente chegassem até a cabine de votação, diminuindo assim a diferença de votos entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Um dia antes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, já havia determinado que as forças de segurança não podiam interferir no trânsito de eleitores. Isso para que todos pudessem chegar até as zonas eleitorais. Essa medida foi descumprida nas primeiras horas de votação. Ainda segundo a defesa de Anderson Torres, o ex-ministro é o maior interessado em colaborar com as investigações. Inclusive, nesse fim de semana, Anderson Torres recebeu a visita de parlamentares que prometeram fazer uma pressão política no Congresso Nacional para que ele pudesse responder a essas acusações em liberdade. Vamos ouvir. O Senado tem que exigir que haja pelo menos o cumprimento do processo legal. Não dá para tratar o Anderson, o ex-ministro, ex-secretário, de uma forma como estão tratando. Estranho até liberar aqui no sábado e domingo, sabendo que os senadores sábado e domingo estão nos seus estados. Mas vamos ter uma agenda com relação ao presidente do Congresso. Bom, Anderson Torres também é investigado por suposta omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. Além disso, a Polícia Federal também analisa o contexto de uma minuta golpista, com teor golpista, que foi encontrada na casa de Anderson Torres durante o mandado de busca e apreensão da própria Polícia Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 250 denunciados pelo Ministério Público Federal por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. 200 denúncias estão no inquérito que investiga os participantes dos atos extremistas que ficaram acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O julgamento ocorre em plenário virtual e segue até às 11 horas e 59 minutos desta segunda-feira. Até o momento, o STF já recebeu 550 denúncias.
Amanhã, a Corte começa a analisar mais 250 acusações. No total, a PGR já denunciou 1.390 pessoas. O Ministério Público de Contas, ligado ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, pediu a suspensão da pensão do ex-major do Exército preso na semana passada por fraude nos dados de vacinação. O valor de R$23 mil, isso mesmo, 23 mil, é pago à mulher de Ailton Gonçalves Moraes Barros, que foi expulso do Exército em 2006. A esposa de Ailton Barros recebe a pensão desde 2008. Isso só foi possível porque ele pediu para ser registrado como morto nos sistemas do governo. Essa possibilidade existe na legislação e é chamada de morte ficta. A medida permite que militares expulsos sejam equiparados aos militares falecidos e que seus beneficiários legais recebam a pensão. Mas agora o Ministério Público questionou esse direito. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu que o Tribunal de Contas da União dê uma nova interpretação à pensão por morte ficta, determinando se esse direito ainda é vigente ou se está superado por incompatibilidade com o ordenamento jurídico atual. A representação solicita que o TCU suspenda qualquer pagamento da pensão até a decisão final do tribunal sobre a matéria. Se confirmadas as irregularidades, o Ministério Público requer o ressarcimento dos danos. Apesar da previsão legal, este tipo de pensão é muito questionado nos dias de hoje nos tribunais. Quando um militar de carreira contribuinte venha a ser expulso, por exemplo, é possível que os seus dependentes venham a receber uma pensão como se morto ele estivesse. É um instituto ainda previsto em lei, mas bastante questionável à luz do ordenamento jurídico. No portal da Transparência, a esposa de Ailton Barros, Marinalva Leite da Silva Barros, aparece como beneficiária da pensão militar de cerca de R$23 mil. A remuneração líquida é de quase R$15 mil. Em 15 anos, a mulher teria recebido quase R$2,5 milhões. Em 2006, o Exército expulsou Ailton. Foram pelo menos 7 prisões. A primeira punição disciplinar foi em 1997, quando os superiores consideraram que ele havia mentido em uma investigação. O ex-major do Exército está preso no Rio de Janeiro por participar da suposta fraude no cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ailton é um dos 6 homens que a Polícia Federal prendeu na semana passada por envolvimento no esquema. Também segue preso o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, agora investigado por lavagem de dinheiro. No cofre da casa dele, os policiais encontraram $35 mil em espécie. A polícia descobriu que Cid tem uma conta bancária em Miami, de onde teria sacado o dinheiro em março. Com a quebra de sigilo, a polícia terá detalhes da movimentação financeira internacional. Parlamentares aliados ao governo reagiram à revelação de áudios que mostram o coronel Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde, tramando um golpe de Estado com o ex-major Ailton Barros. Vamos a Brasília, onde a repórter Maria Ferreira tem os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Maria. Qual é a avaliação feita sobre esses áudios que são gravíssimos, são denúncias gravíssimas, né? Boa noite, Augusto, Amanda, a todos que nos acompanham. Olha, para os parlamentares da base governista, a reação foi bem ruim. Eles acharam essa revelação muito grave e que traz, inclusive, um personagem muito importante para essa trama, digamos assim. Elcio Franco era homem de confiança, funcionário de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o número 2 do Ministério da Saúde. Os áudios foram divulgados pela CNN. No diálogo entre o coronel e o ex-major Ailton Barros, que está preso, é possível perceber que Ailton e o seu grupo pensam em tirar do poder o então comandante do Exército, Freire Gomes, que estaria então resistindo a aderir a esse plano deles. No áudio, eles sugerem prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Ailton Barros diz o seguinte, abre aspas, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Fecha aspas. Para o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, esse será um ponto muito importante a ser investigado na CPMI dos atos antidemocráticos. Para o senador, essa trama, cada vez mais chega próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse. É incrível como temos personagens do entorno do ex-presidente da República que se envolveram na tentativa golpista. Coronel Elcio Franco, Coronel Cid e outros. É ingenuidade, desconhecimento ou culpabilidade que tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro? Será um dos elementos da investigação da CPMI do 8 de janeiro, que cada vez mais se transforma na CPMI da arquitetura golpista. Outros parlamentares também comentaram sobre esses áudios nas redes sociais. É o caso do vice-líder do governo na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. Ele disse que tudo isso é muito grave e que homens de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro atuaram para destruir a democracia. Já a presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse que o coronel indicou o caminho para o golpe. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que Elcio Franco foi o número 2 de Pazuello no Ministério da Saúde. O coronel foi um dos investigados, inclusive, na CPI da Covid por causa das denúncias de corrupção no caso da compra das vacinas da Covaxin. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. O Partido dos Trabalhadores, o PT, enviou uma notificação extrajudicial ao Google por uma sugestão de revisão de busca que associava o presidente Lula à corrupção. A medida foi tomada após internautas identificaram que sempre que eles pesquisavam as palavras Lula e coroação, uma referência, obviamente, ao fato de que o presidente compareceu à coroação do rei Charles III nesse fim de semana, a plataforma questionava se o usuário não queria dizer Lula corrupção. O partido pediu que a associação fosse suspensa e que o Google esclareça os critérios para o algoritmo. A plataforma já desassociou os termos na busca. O presidente Lula sancionou a lei que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde. Com isso, o atendimento odontológico se torna obrigatório no SUS. A dor e a cárie são os problemas que mais levam os brasileiros ao dentista, segundo o Conselho Federal de Odontologia, e podem ter outros desdobramentos. Por isso, é bom prevenir desde a infância. Se nós conseguirmos, através de um trabalho específico de saúde bucal com as crianças, com certeza a população brasileira terá evitado uma série de doenças gerais, inclusive um problema dentário pode ser causadora de um problema cardíaco. Então, a frase "a saúde começa pela boca", ela é muito pertinente. Para garantir acesso ao atendimento odontológico, foi relançado hoje o programa Brasil Sorridente. Durante a cerimônia, o presidente Lula afirmou que a saúde bucal começa na educação e adiantou que, em parceria com o Ministério da Educação, o governo pretende ainda levar dentistas às escolas. Que a gente tenha dentista para ir na sala de aula, ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver se a criança precisa de um tratamento e educar essa criança a partir da escola, para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir. Com a inclusão do programa no SUS, mais de 10 milhões de brasileiros vão ter acesso a tratamento dentário, totalizando cerca de 111 milhões de pessoas cobertas. Para isso, o governo federal vai investir quase 137 milhões de reais. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que desde o início do governo já houve o credenciamento de 3.600 equipes de saúde bucal. As ações teriam sido represadas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há mais de 4 anos não ocorriam
credenciamentos como deveriam ocorrer. O que significa isso? Com o credenciamento, o governo federal participa financeiramente desse grande esforço nacional. Então é isso que nós estamos recuperando com essas medidas de credenciamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou seu número 2, o braço direito dele, Gabriel Galípolo, para a diretoria de política monetária do Banco Central. Gabriel Galípolo, secretário executivo e braço direito de Haddad no Ministério da Fazenda, foi indicado para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Já Ailton Aquino dos Santos foi indicado para chefiar a diretoria de fiscalização da instituição. Segundo o ministro, as indicações buscam reforçar o entrosamento entre as políticas fiscal e monetária do país. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado. A primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para uma posição de diretor do Banco Central foi da parte do atual presidente. Então, nós estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que vem sendo feito de parte a parte, no sentido de integrar mais, de dar uma perspectiva uniforme para o país, um direcionamento único. Eu acredito que nós vamos ter uma tramitação tranquila. Haddad segue para o Japão, onde vai participar da cúpula do G7. É a primeira vez que o ministro da Fazenda do Brasil é convidado para o encontro com representantes dos 7 países mais industrializados do mundo. Neste ano, a cúpula deve discutir os impactos da guerra na Ucrânia, segurança alimentar e mudanças climáticas. Fernando Haddad deve aproveitar a oportunidade para buscar investimentos internacionais. Eu penso que ter voltado à mesa das grandes nações é muito importante para o Brasil. Até porque nós temos um desafio grande de atrair investimentos, de recuperar a credibilidade internacional na questão ambiental, na questão sanitária. Isso tudo é muito importante eles ouvirem de viva voz, ouvirem não só por notícia de jornal, ouvir das autoridades brasileiras qual que é o desejo do presidente Lula. O mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para este ano de 6,05% para 6,02%. Essa é a primeira redução depois de 5 semanas seguidas de alta. A projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, ficou estável e se manteve em 1%. Estabilidade também na previsão da taxa básica de juros, a Selic, que ficou em 12,5% ao ano. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a redução gradativa da taxa de juros. A reforma tributária e principalmente o arcabouço fiscal são prioridades para os senadores. Foi o que garantiu Rodrigo Pacheco. É uma opção do novo governo, nós vamos aceitar, já foi encaminhado o projeto de lei complementar, será aprovado certamente na Câmara dos Deputados, chegando no Senado Federal nós também o aprovaremos com um sentimento de urgência que o caso impõe. É uma mudança de diretrizes e de regras em relação à responsabilidade fiscal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda defendeu durante o evento que é possível que nos próximos meses haja uma redução da taxa Selic. Desde setembro de 2022, a taxa se mantém em 13,75%. No momento nós temos um novo governo, nós temos um arcabouço fiscal apresentado na iminência de ser aprovado, nós temos uma boa perspectiva de reforma tributária, nós temos uma contenção relativa da inflação, nós temos o nosso câmbio controlado nesse instante na relação real dólar. Eu vejo absolutamente possível se ter uma redução gradativa a partir de agora dessa taxa básica de juros, obviamente respeitando aquilo que nós concebemos no Congresso Nacional, que foi a autonomia do Banco Central, a tecnicidade das decisões do Banco Central. Pacheco ainda cobrou que o governo respeite os projetos já discutidos e aprovados no Congresso. Segundo ele, a revisão de leis em vigor pode afastar a entrada de investimentos estrangeiros no país. Aquilo que foi feito por um Congresso Nacional responsável, é muito importante seja respeitado. E o plano que nós temos para a nação seja dentro dessa ordem normativa, dessa ordem legal, sob pena de, a cada percepção de um governo que entra, um governo que sai, sobre um determinado projeto, se pretender mudar, isso gera algo nefasto para o Brasil, que é a insegurança jurídica, que é a instabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou nesse evento da Fiesp sobre a privatização da Eletrobras e afirmou que é uma realidade que deve ser aceita pelo governo.
A declaração foi dada depois de um comunicado da empresa. Para a Eletrobras, a ação da Advocacia Geral da União contra pontos da privatização contraria condições legais e econômicas e recorda que o processo foi aprovado pelo Congresso Nacional e validado pelo Tribunal de Contas da União. O pedido do governo federal é por mais poder de decisão e a AGU afirma que a finalidade não é a reestatização. As ações da empresa operaram em queda hoje. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo negocia com a Câmara para que o novo arcabouço fiscal seja votado na próxima semana. Articulador político e responsável por garantir votos pró-governo no Congresso Nacional, Alexandre Padilha disse hoje em coletiva que intensificará as conversas com os parlamentares, especialmente depois da derrota na votação do decreto que alterava o marco do saneamento básico. Fazer com o conjunto dos partidos que tiveram alguma dificuldade, alguma sinalização nessa votação na Câmara. Você tem, por exemplo, o ministro das Cidades, cujo tema é um dos autores do decreto de saneamento. Você vê a bancada do MDB, não votou contra. Então, é um momento, inclusive, do ministro, um conjunto de representantes da bancada, com a coordenação política, compreender quais foram os motivos. Os encontros têm como foco a garantia de votos para pautas importantes ao governo e que chegarão na Câmara e Senado, como a recriação de programas sociais, casos do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e mais médicos, além do marco fiscal e da reforma tributária. O presidente Lula pediu, delegou a responsabilidade, a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, de fazer reuniões dos ministros, de cada um, dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com líderes da Câmara, para discutirmos a atuação na Câmara, a ação que está sendo feita e o cumprimento desse calendário de votações até o final do primeiro semestre. Mais de 70 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil. O estado com maior percentual de devedores é o Rio de Janeiro. Há anos, Paola, que trabalha como ambulante no centro do Rio, não consegue pagar todas as contas e convive com as dívidas. Com a queda na renda durante a pandemia, ela passou a escolher quais boletos seriam pagos e ficou com um nome sujo. Hoje eu escolhi o plano de saúde da minha filha, amanhã eu escolhi outra conta, porque não dá para pagar tudo no mesmo dia. Eli conhece bem essa situação. No ano passado, ele também ficou inadimplente e precisou de empréstimo para saldar a dívida. Através do empréstimo, liquidei algumas coisas, Agora fico só com o empréstimo, já fica mais fácil. Entre todos os estados brasileiros, o Rio de Janeiro é o que tem a maior porcentagem da população adulta inadimplente. Esse ranking foi divulgado pela Serasa, que apontou que em março, mais da metade dos fluminenses estava no vermelho. Depois do Rio, com 52,65%, o estado com a maior porcentagem de população adulta endividada é o Amapá. Em seguida, vem Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. Entre as menos endividadas estão as populações do Piauí, Santa Catarina e Maranhão. Cerca de 70 milhões de pessoas possuem dívidas a pagar, o que corresponde a 43,43% da população adulta do país. O valor médio por pessoa, segundo a Serasa, é de R$ 4.731,62. Para este economista, a inadimplência alta, principalmente no Rio, se explica pela renda mensal da população, que ainda está em um patamar pré-pandemia. A gente tem hoje um momento de juros muito alto e também uma inflação que demora a ceder. Isso são grandes vilões quando a gente fala no orçamento das famílias. A inflação corrói ali o dia a dia do salário das pessoas e os juros prejudicam a tomada de crédito ou até o pagamento das suas contas, porque acabam sendo... Começou nesta segunda-feira a primeira Semana Nacional do Registro Civil. A campanha tem como objetivo garantir acesso à certidão de nascimento para quem ainda não possui o documento, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. A repórter Estela Freitas tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Estela. Como é que vai funcionar essa campanha nacional, especialmente aqui em São Paulo também? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo, o processo de emissão de documentos vai ser feito até sexta-feira agora, dia 12 de maio, no Núcleo de Convivência Chá do Padre, que fica no centro da cidade, com atendimento sempre das 8 da manhã até o meio-dia. Durante esse período, além das certidões de nascimento, serão expedidas certidões de casamento e óbito, além de outros documentos como RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e carteira de trabalho digital. Também serão feitas
atualizações no Cadastro Único e no INSS. Nesses casos, a Prefeitura disponibilizou unidades itinerantes e serão distribuídas 50 senhas por dia. O objetivo da Corregedoria Nacional de Justiça é beneficiar as pessoas em situação de rua, ribeirinhos, povos originários, refugiados, aqueles que cumprem medidas de segurança e a população carcerária. Vale reforçar que a falta desses documentos dificulta o acesso aos serviços básicos e aos programas sociais. De acordo com o cronograma, nesse primeiro momento, o foco é atender as pessoas que já tinham esses documentos, mas acabaram perdendo. E o serviço é gratuito. O padre Júlio Lancelotti é o porta-voz dessa campanha que é nacional. Então, são mais de 40 locais espalhados pelos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, que vão receber essa ação. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de uma subtenente do Corpo de Bombeiros, na zona oeste da cidade. O namorado dela, que é policial militar, contou que os dois brigaram e ela disparou a arma. O caso aconteceu de madrugada, no apartamento do casal em Bangu, zona oeste do Rio. Quem chamou a polícia foi o namorado da vítima, o policial militar Felipe Perosini. Ele contou que a namorada estava em uma festa e, ao chegar em casa, eles brigaram. Durante a discussão, a mulher pegou a arma dele e fez um disparo contra a cabeça. Ela morreu na hora. Dayana Brasil Tenório, de 38 anos, era subtenente do Corpo de Bombeiros e atuava como auxiliar de consultório dentário na corporação. A Polícia Civil realizou uma perícia no apartamento e está em busca de câmeras de segurança que possam comprovar a versão do companheiro. Felipe foi levado para a Delegacia de Homicídios como testemunha. O casal estava junto há 3 anos. Uma amiga de Dayana, que preferiu não ser identificada, disse que as brigas entre os dois eram frequentes e que Dayana pensava em terminar o relacionamento. Uma pessoa alegre, feliz. Ela não tinha motivo nenhum para fazer algo contra a vida dela. Enfim, passional. Feminicídio. Ela já estava decidida a se separar. Ela hoje chegou na minha casa dizendo que estava decidida. Não deu tempo. Foi enterrado hoje no cemitério do Morumbi, em São Paulo, o corpo da apresentadora Palmirinha. A chefe de cozinha tinha 91 anos, deixou uma legião de fãs e lição de vida. Palmira Nery da Silva Onofre, a vovó Palmirinha, morreu ontem pouco antes do meio-dia, por causa do agravamento de problemas renais crônicos. Muita gente veio prestar as últimas homenagens. É um ícone, é uma mulher à frente do tempo dela, uma mulher empoderada quando não existia essa palavra, uma mulher idealizadora, uma mulher realizadora, uma fortaleza, uma fortaleza. Posso dizer para vocês que foi muito bom, é um privilégio, realmente foi um privilégio ter vivido e ter convivido com ela tantos anos. Companheiros do meio artístico também compareceram ao velório. Um dos mais próximos a ela era Anderson Clayton, criador do boneco Guinho, que atuou junto à veterana na cozinha. Eu aprendi a fazer televisão com ela, porque ela se importava com quem estava fazendo, quem estava por trás. Não só de aparecer, não só de falar. Então são 25 anos de muito aprendizado. Astrid Fontenelle lembrou das dificuldades enfrentadas por Palmirinha antes de se consagrar na TV. A libertação dela da opressão veio através daquilo que ela sabia fazer, que era uma empadinha. Então, ali começou a história da Palmirinha. Antes de chegar à TV, Palmirinha passou por momentos difíceis, virando exemplo de superação. Sofreu maus tratos na infância e foi vítima de violência doméstica no casamento. Já tinha mais de 60 anos quando foi parar na TV, se tornando a vovó mais querida do Brasil. Com uma habilidade incrível na cozinha e receitas deliciosas, Palmirinha conquistou a mídia e os telespectadores. Passou por grandes emissoras, sempre com muito sucesso. Participou como convidada de vários programas da Rede TV. Um deles, o sensacional de Daniela Albuquerque.
anos mais tarde, já fora da TV aberta, a inquieta vovó também se reinventou na internet. Estou me sentindo como se eu tivesse 18 anos. Isso que eu estou fazendo agora é completamente diferente. Eu jamais imaginaria que eu ia fazer internet, site. A apresentadora do Vou Te Contar, Claudete Troiano, lembrou da garra e da valentia da mulher Palmirinha. Superou muita coisa, mas sempre lutando. Se tem uma mulher que trabalhou na vida foi a Palmirinha, viu? Tinha aquela cara gostosa de vó, abraço de vó. Para Rony Von, ela era um ser humano de primeira grandeza. Ela estourou mesmo para valer com 80. Era uma estrela da televisão, uma grande apresentadora. Então você que eventualmente, assim como eu, já é mais clássico, para não dizer mais velho, mire-se no exemplo da Palmirinha, que ele deve ser seguido. Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Boa noite. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até lá.